E olha aí, fiel corintiano, o Corinthians se classificou bonito, em 3-0, fora os ameaços, o Corinthians jogando muita bola. Comenta aqui embaixo quem você acha que foi o melhor em campo nesta classificação do Timão. E vamos reagir aí à mídia repercutindo essa classificação do Timão. E o Antônio Oliveira segue invicto no Timão, hein? 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Será que o Corinthians consegue um título esse ano, fiel? Comenta aqui embaixo se você acha que sim. Mas antes da gente ver, né? Deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora aí, vamos reagir aí à mídia, a TV ESPN aí, repercutindo essa grande classificação do Timão. Tranquila, tranquila. 3-0, jogando muita bola, hein, fiel? Classificado para a Copa do Brasil, próxima fase, tem Corinthians, que venceu o Cianorte. Paulo Calçade, vamos falar um pouco desse jogo? Acho que não teve muita dificuldade para o Corinthians, né? Não teve, Dani. O Corinthians jogou com o que poderia, o que tinha de melhor, né? Não tem centroavante, não tem o Yuri Alberto, Pedro Raul nesse momento. Então foi com o Pedro Henrique, com o Romero e com o Wesley. E encontrou um time bem inferior, técnica e taticamente. Então, o início aí, o primeiro gol, o Wesley foi cruzar a bola ali já em cima da linha de fundo e acabou pintando um gol contra. Foi um jogador bem agressivo pelo lado esquerdo, criou várias jogadas, como a gente está vendo. E o Corinthians foi construído, aí a chance do Maicon, construindo a sua vantagem e percebendo, ao enfrentar o adversário, que se mantivesse uma postura correta, aguerrida, se continuasse lutando, não sofreria nesse confronto. Sim. E o Corinthians fez isso até o final, até porque a fase não permite nenhuma negociação, né, vacilar em nenhum momento. Então jogou com tranquilidade, fez o placar tranquilamente, é superior, e o Cianorte parou por aqui porque ele está numa outra dimensão. A Copa do Brasil, ela tem esse poder de juntar dimensões diferentes do futebol e gerar problemas para o time. Tecnicamente, aqui, quem joga fora de casa é o maior nessa história. E muitos se deram mal aí. Hoje é o Coritiba, né? O Coritiba foi o outro hoje. Ontem foi o Cruzeiro. E o Corinthians tomou os seus devidos cuidados e... Porque até está tentando criar gerar uma consistência, né? Gerar uma equipe. E isso o Antônio Oliveira está conseguindo, até num meio assim, com uma agenda repleta de jogos, o que não é muito conveniente. Agora é transferir para o Campeonato Paulista, ver se ainda é possível se classificar. Acho bem difícil. É difícil, mas não é impossível, né? Eu acho que tem pontos que a gente pode observar com mais carinho, vou colocar assim, nesse Corinthians. É óbvio que tem que levar em conta o que é esse adversário, mas a volta do Maicon ao meio-campo, eu acho que ela modifica um pouco a dinâmica. E aí o Calça relata um problema, né? Não tem o Yuri, não tem o Pedro Raul ainda. E hoje tem um Romero que acaba fazendo um papel interessante, não vou dizer inspirado, mas talvez um papel interessante como o último homem. Jogador central. É o último homem, né? Ele não é um centroavante, é dinâmico, ele se movimenta mais. Pode jogar mas acho ali. que é uma coisa para se observar como solução, talvez. E que tem feito gols, né, Dani? Assim, o Romero teve uma recuperação no final da temporada passada e trouxe para essa daqui aquilo que vinha fazendo. Parecia um jogador... Sim, até certo ponto da temporada ele estava descartado de 2024. Sim. Aí ele passou a fazer parte dos planos e está respondendo super bem. O Pedro Henrique pode fazer essa função, eventualmente? Pode também. Mas o Wesley também está ganhando espaço do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira tentou primeiro pacificar o ambiente, deixar tudo mais tranquilo. Está conseguindo. Né? Ele não está sendo um problema, ele está tentando ser uma solução. Ranielli, Maicon e Garro, o trio. A partir disso, aí você tem a formação do ataque. Acho que o Coronado, quando Raul, entrar, encaixar, tem uma qualidade pode ajudar para jogar junto com o Garro. Isso é uma discussão para depois, porque tudo bem. Eu não sei exatamente onde o Coronado vai entrar na ideia de jogo do treinador. É óbvio que ele está construindo o time. Tem a coisa do 4-3-3, né? Porque, por exemplo, hoje, como ele enfrentou uma equipe mais fraca, ele foi muito inteligente, o Antônio Oliveira. Ele... Se fosse necessário recuar em algum momento, se por acaso o Cianorte conseguisse pressionar, ele usou o Wesley
para recompor no meio de campo, num quarteto, junto com o Garro, um de cada lado, né? O Wesley batendo na frente do Hugo e o Garro na frente do Fagner, né? Ranieri e Maicon por dentro, 2 jogadores avançados, né? Não precisavam voltar tanto, nem o Pedro, nem o Romero. Se ou quando foi necessário o time recompor com 2 linhas de 4. Dá para usar esses jogadores fazendo isso também quando ele for enfrentar uma equipe forte, que joga pelos lados com muita qualidade, quando ele for enfrentar o Fluminense, por exemplo, em algum momento, né? Não sei. Agora, qual é o papel do treinador nesse momento no Corinthians? Como diz Calçade, é reerguer a equipe, ter opções táticas e principalmente reerguer a equipe emocionalmente. Então, primeiro pacifica, vai conseguindo os resultados, 2 vitórias contra times menores, o empate heróico, épico contra o Palmeiras, uma vitória tranquila fora de casa na Copa do Brasil, o ambiente vai ficando mais tranquilo, os jogadores vão ganhando confiança e ele vai ganhando, tanto com os jogadores quanto com a opinião pública e o torcedor, tamanho dentro do clube para poder fazer as coisas que ele precisa. Então, a escalação foi muito inteligente, acho que foi muito sábio, mas eu não acho que vai ser uma escalação, um jeito de jogar, mesmo quando tiver o centroavante, que ele vai usar constantemente, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. A não sei que ele consiga desenvolver o Wesley, que é um jogador muito jovem, que o Wesley consiga fazer esse vai e vem, ou ele consiga fazer uma transição mais com a bola de pé em pé, que é uma coisa que ele não fazia no Cuiabá, porque aí ele consegue chegar com mais jogadores à frente, né? E sobre o Coronado a gente fala depois, porque para mim o meia do Corinthians é o Garro. Mas eu não excluo então, a possibilidade dos vamos dois ver. Jogarem juntos. Mas tá bom, a gente fala isso depois. Quero ouvir o Eugênio e Jean ainda sobre esse jogo de hoje. Eu vou ter que passar a minha vez, porque eu não vi o jogo. Estava no jogo do Fluminense, então fiz aqui o abre o jogo, depois o jogo. Ah, você já estava no ar desde antes, é verdade. Então, não tive como ver o jogo do Corinthians. Trabalha, não é que nem você que chega aqui para apresentar. Meu programa caiu. Tô brincando. Sobre esse jogo tem que passar. Porque, assim, o Antônio Oliveira, agora ele tinha prioridades que não é ficar pensando em como ele vai enfrentar o Flamengo, Exato. o Fluminense, o Palmeiras. A sorte dele. É coisa né? mais urgente. Ele tem coisas urgentes. Obviamente, avançar na Copa do Brasil, a gente já viu muita zebra acontecer, não só a zebra de ontem com o Cruzeiro, a do Coritiba, mas todo ano você tem algumas zebras nas primeiras fases. Então, era importante para ele, para além da pacificação, de acalmar, de tornar o ambiente ainda melhor, porque ele está invicto, né, com 3 vitórias e um empate que teve um sabor, talvez, de uma vitória mais gostosa do que as outras vitórias. Então, assim, ele vive um momento muito bom, mas ele precisava, além de tudo isso, além de manter o ambiente positivo, ele precisava ganhar, não sofrer, avançar. O Corinthians precisa do dinheiro da Copa do Brasil também. Sim. É um dinheiro muito importante para o Corinthians. Então, eu acho que assim, ele fez de tudo para ganhar da maneira mais fácil possível. Não acho que seja uma escalação que ele vai utilizar o tempo todo. O Corinthians contratou 2 centroavantes, um lá atrás, o outro mais recentemente, que são 2 caras, principalmente o Yuri Alberto, por mais incrível que possa parecer hoje, mas com potencial para serem titulares do time. Então, não acho que é o Romero. E fora que assim, o que o Romero te entrega do lado do campo na recomposição. É difícil alguém que entregue, até porque você tem meninos ali, né? Exato. O Wesley, o Pedro Henrique. E ele ainda faz os gols, né? Então, assim, mesmo jogando do lado, ele faz os gols, dá o combate e tal. Então, eu acho que eu digo, uma correção. Eu digo como solução para enquanto pra não hoje. tem os dois Exato, mesmo. Perfeito. Uma correção sobre, falei da campanha do Antônio Oliveira, ele não enfrentou 2 equipes pequenas antes de enfrentar o Palmeiras. Uma das equipes que ele enfrentou, lembra aqui? Portuguesa, que se não é um gigante do futebol brasileiro, está muito longe de ser uma equipe pequena também, independentemente da fase que tem vivido há muito tempo depois daquilo que aconteceu da queda do rebaixamento na época do Fluminense. E agora espera para saber esse Corinthians se vai enfrentar Olaria ou São Bernardo. Tem uma coisa que você pode ajudar mesmo sem ter visto a partida de hoje, porque eu acho que vai fazer parte da dinâmica desse Corinthians, que é a defesa, né? O Antônio tem colocado ali algumas vezes 3 zagueiros, muito se fala em ter mais um lateral esquerdo para ajudar nessa movimentação. Você enxerga uma temporada com 3 zagueiros ou você acha que precisa desse lateral esquerdo para fechar o elenco? Para firmar as ideias dele. Eu acho que ele chegou muito apagando incêndio, entendendo o que podia fazer. E ele vai evoluir, vai ver o Gustavo Henrique ganhando ritmo, o que ele vai conseguir. O Caetano chegou a fazer ali, né, um terceiro zagueiro dublê de lateral esquerdo. Será que essa ideia pode ser desenvolvida ou não? Porque aí você coloca alguém pode colocar mais um pelo corredor que avance. Eu acho que é muito cedo, é um trabalho muito embrionário ainda para a gente determinar o caminho que ele vai tomar. É como disse aqui o Birner. E
apagando os incêndios, contornando as situações, as crises, e aí, conforme o time for conseguindo se estabilizar, ele vai naturalmente vendo o que dá certo ou o que não deu certo. E trabalho, sim, condicionado ao calendário doido, que ele joga na quinta, ele está fora de São Paulo, ele vai voltar amanhã. Sim. Então, amanhã, sexta, você não vai colocar jogadores para treinar, isso é recuperação. Sábado é um treinamento condicionado à recuperação ainda, e joga no domingo. Então, é o seguinte, o que Antônio Oliveira fará entre um jogo e outro? Absolutamente nada. Nada que faça a equipe evoluir. Uma coisinha no sábado, bem levezinha, não como o time precisa. Então, ainda repito, assim, o ideal para o Corinthians é se livrar o quanto antes do Paulistão para treinar da Copa do Brasil. Mas é se livrar porque é o seguinte, né? Fica pensando muito na Copa do Brasil 2025. Você continua com essa ideia de que para o Corinthians é melhor, pensando na temporada, ser eliminado? Mas o Corinthians precisa da Copa do Brasil de 2025. Precisa ficar também não sofrendo no Campeonato Brasileiro. Porque se começa a sofrer, aí dança Antônio Oliveira, dança todo mundo. Mas essa questão que a gente está colocando, que o Birner colocou e eu concordei com ele, de você ir contornando as crises, ela sofre um baque quando não classifica no Campeonato Paulista. Ela pode ser interessante para desenvolver a equipe, ter ali uma espécie de uma crise, intertemporada, não, em termos mas de vai crise, gerar uma cobrança. A crise de não classificação, ela já foi absorvida. De demissão do Mano, e uma leitura correta da tabela é falar, está muito difícil. Se não classificar, com o time em ascensão... Mas quando vem a eliminação... Não. Mas se ganhar os jogos, classifica. Depende dos resultados, Calçade. Peraí. Se ganhar tudo e não classificar... Deixa eu só terminar. Se ganhar tudo e não classificar, estou de acordo. A crise já aconteceu. A bomba já explodiu. Vai Mano embora, vem Antônio Oliveira e a chance de classificar é pequena. Essa é a crise. Só que a crise agora, ele está saindo da crise com boas atuações. Então, não se classificar melhorando o rendimento não é uma grande crise. Calma. Vai ter um estilhaço, hein? Estilhaço. Entra nas oitavas e pau do Bragantino. A crise vem todinha. Aí a crise vem. É o melhor o seguinte, a crise já passou. Não, mas eu acho que... Criar uma nova nas oitavas? Depende, eu acho que... Eu entendo o que você está falando. Não, eu entendo o que você está falando. Se o Corinthians ganhar todos os jogos daqui para frente e não se classificar, você vai dizer... Mas se ganhar, classifica. Qual de vocês? Corinthians... Passou bonito, sem nenhum perigo, tranquilo. O Corinthians avança à segunda fase da Copa do Brasil. Daniel Lian. Meu caro Guilherme, uma belíssima jornada do Corinthians nessa noite. Já começou logo no início da partida com o gol do Wesley nos primeiros segundos. Ele invadiu a grande área e aí tentou fazer ali até o cruzamento. O goleiro deu o ângulo, deu brecha para ele e aí o Wesley acabou fazendo o primeiro gol corintiano. Aí abriu a porteira, depois o Romero fez mais 2 gols, goleada 3-0 no marcador. Uma bela jornada, repito, o técnico Antônio Oliveira vai conseguindo aí dar corpo para a equipe do Corinthians e essa passagem, né, para a próxima fase são 3 milhões de reais a mais para os cofres do Corinthians, é um dinheiro importante. A Copa do Brasil tem premiações vultuosas, especialmente se as equipes vão passando de fase, é o caso do Corinthians, que na próxima fase encara ou Olaria ou São Bernardo. Nesse Campeonato Paulista deu revés contra o São Bernardo no 1º de maio, perdeu por 1-0, até chegou a cobiçar, né, o técnico do próprio São Bernardo, mas acabou não dando certo porque ele não poderia disputar o próprio Campeonato Paulista. Aí foi atrás do Antônio Oliveira e tá dando certo por enquanto com o português que veio do Cuiabá, tá dando corpo, tá dando ritmo e entrosamento para esse time do Corinthians, viu, Guilherme? Tá dando liga. E só para informar também, o Coritiba chegou a descontar no finalzinho da partida, mas não foi o suficiente. Águia de Marabá 3, Coritiba 2, com isso o Coxa está fora da Copa do Brasil. É mais um grande, né? Já tivemos Cruzeiro, Coritiba, Ituano também caiu e o Remo, né? Foram ali os times que jogavam pelo empate e que deixaram a Copa do Brasil. Então algumas zebras acontecendo já na primeira fase. Vamp, vitória tranquila, ao contrário, né, por exemplo, de
Coritiba, Cruzeiro, enfim, o Corinthians passa tranquilamente. O gol cedo ali também abriu, digamos, a contagem para facilitar esse 3-0 e o Corinthians avança à segunda fase da Copa do Brasil, Vamp. É isso aí, Gui. O Corinthians, como você falou aí, né? Equipes aí que jogam Série B do Brasileiro, Série A sendo eliminada, né? Cruzeiro de Série A eliminado por uma pequena... pelo Souza, você tem ali o Ituano que joga a Série B sendo eliminado, o próprio Coritiba que joga a Série B que caiu eliminado. O Corinthians fez por merecer, abriu o placar cedo, um jogo tranquilo, a equipe do Cianorte em nenhum momento ameaçou e nada, 3-0, embolsa esses 3 milhões como o Leão falou, e agora espera entre Olaria e São Bernardo para o próximo confronto, né? Vem tranquilo, acho que ainda dá, né? Não depende só de si no Campeonato Paulista, depende de outros resultados, tem 3 jogos, acho que dá para ganhar os 3 jogos, e bom pro Antônio Oliveira que vai se firmando, jogadores ali ganhando mais confiança, né? Vai melhorando as coisas. As coisas vão melhorando e com jogadores que chegaram e entraram bem, estão ali se adaptando nesse Corinthians. Dá para citar o próprio Carlos Miguel, só que por conta do Cássio, né, estar machucado, problema no quadril do Cássio. Aí tem outros jogadores, como o Ranielli, também o próprio Pedro Henrique, que entrou no segundo tempo contra o Palmeiras. A falta, inclusive, do gol do Garro, ele que sofre, e aí na sequência o Garro faz. O Garro também tem entrado muito bem nesse Corinthians. Enfim, é um Corinthians que mudou algumas peças depois que o técnico Mano Menezes deixou a equipe. Então tem esse ponto também, né, Vamp? Alguns jogadores que não estavam bem, ou até mesmo que não jogavam com o Mano Menezes, agora começaram a atuar bem pelo Corinthians. O próprio principal jogador da equipe, né, o jogador mascado, o próprio Yuri Alberto, né, que infelizmente machucou, mas vem de sequência de jogos fazendo gol direto, né? Chegado o Pedro Raul, quer dizer, deu mais opções o Bruno Henrique, né, deu mais opções ali na parte, Pedro Henrique, né, na parte ofensiva, mas ainda precisa contratar mais um zagueiro, acho que precisa de mais um. Ainda tem um como é Carmona, né? Como é que chegou da Arábia Saudita? Corona. Isso. Coronado. Quer dizer, vai chegando. Eu vi o presidente falando que vai chegar mais reforços, que precisa de mais zagueiro também. E aí, Daniel Lian, esse Corinthians, o Vamp lembrou bem, ainda falta o Coronado, né? Estrear, ainda não tem condição física, mas já teve as estreias do Garro, do Pedro Henrique, enfim, jogadores que chegaram agora recentemente. Ranielli, né, nesse Corinthians, inclusive o Ranielli, né, tem aquele episódio do Mano Menezes que brinca com ele, brinca não, né, o Mano Menezes deu uma nele, né, falando que ele tinha que mudar ali a sua cabeça porque não estava mais no Cuiabá, e aí dá toda essa controvérsia, porque o Mano cai, vem o técnico do Cuiabá e o Ranielli jogando bem, né, isso que é o cenário agora do Corinthians. Jogando bem, o Ranielli jogando bem, realmente veio e inclusive trabalhou com o Antônio Oliveira, né, então é um jogador que ele já conhece bem. É um bom valor, viu? Deu uma melhorada ali no meio-campo do Corinthians. Tem também o Rodrigo Garro. Esse é uma grata surpresa para o torcedor corintiano, né? Inclusive fez o gol heróico lá do empate contra o Palmeiras no derby, no último minuto, apenas com 9 jogadores. É um outro jogador que fez ali o Corinthians crescer bastante no meio-campo. E o Pedro Henrique, que com essa ausência hoje do Yuri Alberto e também do próprio Pedro Raul, os dois que estão lesionados, ele supriu muito bem ali a falta. É um jogador que dá movimentação no campo de ataque, ajuda muito até ali o próprio trabalho do Romero. Então esse trio aí com o Wesley é um trio muito rápido, Wesley, Romero e o Pedro Henrique. Então o Corinthians vai ganhando, até porque a perspectiva, para quem viu o início do Campeonato Paulista, o torcedor corintiano ficou muito assustado, porque realmente nas primeiras partidas a perspectiva, a projeção era de rebaixamento para o time ao longo da temporada, até mesmo no Campeonato Paulista. Mas agora a projeção é outra, completamente diferente, porque o time realmente está começando a se entrosar, tem mostrado pelo menos um começo de padrão de jogo, tem um certo estilo de jogo já com o dedo do português Antônio Oliveira. Vamos ver se isso será mantido ao longo da competição. A contratação do Gustavo Henrique também foi muito boa, né? Zagueiro Gustavo Henrique.
Então, eu acho que o Corinthians está indo no caminho certo, com algumas peças, pode ficar aí muito bem ao longo dessa temporada. E, Vamp, pensando no Paulista, agora tem a fase final, o Corinthians está ali fora neste momento da classificação, mas tem chance. Você acredita que é possível? Lembrando que os adversários do grupo do Corinthians, como vocês citaram agora há pouco, né, jogam com os rivais do Corinthians, Palmeiras, Mirassol, Inter de Limeira e São Paulo, alguns jogos que ainda vão acontecer e que podem influenciar nessa classificação do Corinthians. Você acredita que é possível chegar no mata-mata? Seria heróico depois da campanha, digamos assim, inicial, fraca que a equipe fez. Começou muito mal, né? Mas a chegada do Português aí, o Corinthians de 9 pontos disputado, ganhou 7, né? Não acho impossível ganhar da Ponte, do Água Santa e do Santo André. Santo André que tá ali na zona de rebaixamento, né? Eu acho que o Corinthians soma os 9 pontos, faz os 9 pontos, agora vai ter que torcer para Palmeiras, para São Paulo e para Santos, né? Ganhar os seus concorrentes ali, no caso que seja o Bragantino, o próprio Inter de Limeira e o Mirassol. Então é isso, fiel corintiana. Corinthians aí, noite tranquila, né? Nesta quinta-feira, né? Conseguiu a classificação 3-0 aí, jogando muita bola. E o Romero marcando 2 gols, fase artilheira. O Wesley tomando as decisões certas. O Garro, craque. É a melhor contratação. Ele e o Ranieri são as 2 melhores contratações, né? É difícil escolher aí o melhor do jogo desta quinta-feira. Comenta aqui embaixo quem pra você foi o melhor do jogo. E o Corinthians vive esse dilema, né, fiel? Você gostaria que o Corinthians se classificasse no Paulista? Ou você gostaria que o Corinthians seguisse embalado, mas não fizesse questão de se classificar para ter tempo do Antônio Oliveira treinar esse time e entrosar ainda mais, né, esse elenco para seguir a temporada? Você acha que faz sentido isso? Largar o Paulista para se dedicar aos treinos, aí entrosar essa equipe? Ou você gostaria que o Corinthians se classificasse no Paulista e quem sabe levantar o título paulista? Pode levantar o título. Acredito muito que se o Corinthians se classificar aí do jeito que tá vindo jogando, não sei não, hein? Não sei se é loucura pensar no título paulista, hein? Corinthians, nessas daí, sem a quarta força, né, que falaram, né? Nessas daí o Corinthians sempre consegue se erguer, né? E sempre dá a volta por cima e cala a imprensa toda, né? Se você acredita no título paulista, você gostaria que o Corinthians largasse o Paulista para se dedicar nos treinamentos, para o Antônio Oliveira treinar mais essa equipe? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, né? Que agora existe esse dilema, né? Parte da torcida gostaria que nem se classificasse para ter tempo. Parte da mídia, né? Nem a torcida. Parte da mídia aí gostaria que o Corinthians nem se classificasse para poder treinar. E outra parte entende que pode vir uma crise caso o Corinthians não se classifique. Eu acho que se o Corinthians se classificar, tem uma boa chance, fiel. Tem uma boa chance de ser campeão. Então comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, né? E deixa aí, mano, quem você acha que foi o melhor jogador nessa classificação? O Wesley, o Romero, tem muitas opções. O Corinthians jogou muita bola mesmo. Ó, classificação tranquila. E esse time tá ficando cada vez mais com a cara do Antônio Oliveira. Tamo junto, fiel? Deixa o like no vídeo. Se você tá até aqui até agora, deixa aquele like maroto no vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Timão, tá bom? E nenhuma coletiva pós-jogo também, tá bom, fiel? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!